Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 11 de outubro, uma sexta-feira. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você aí consegue me ajudar aqui desse lado pro YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, tá? Porque você assistindo e curtindo, o YouTube entende, né? E joga esse YouTube, ó. Ai, meu Deus, sextou. Joga esse vídeo aí para mais pessoas, beleza, pessoal? É a maneira aí de vocês me dar uma força. A pedido de vocês, troquei a cor do gráfico novamente, tá? Enfim, Ibovespa hoje, tá, pessoal? 0,30 de queda, volume bem abaixo, chegou próximo da zona de suporte que a gente havia comentado, né? Entre 129 e 130 mil pontos. O que não pode é o Ibovespa começar a fechar aqui para baixo, olha. Do 129.500, 129.300, tá? Começou a fechar aqui para baixo, abre espaço para testar essa linha de tendência aí de alta, tá? O interessante é que se mantenha pelo menos acima dos 130 mil pontos e volte, né? Que os compradores defendam aqui. E a partir daqui a gente volte para brigar próximo a esse ponto de resistência, que é na faixa aí dos 134 mil pontos, tá? Mas por enquanto ainda bem fraco o nosso Ibovespa. O dólar hoje mais um dia de alta, uma alta aí de 0,46, um volume já melhorando para o dólar, voltando aquele viés positivo. Tá? A gente já comentou, próximo ponto de resistência agora que o dólar deve testar, essa região aí dos 5.705. Tá? A gente começa a ver volta de fluxo comprador no dólar. E só para dar uma olhada rápido, o que está interessante no dólar é de fato o gráfico semanal. Mas sobre gráfico semanal, eu trago amanhã no vídeo do radar de swing trade para vocês. Beleza? Então nem vou me estender muito aqui hoje, que amanhã já vai ter vídeo mais robusto, né? Indo lá fora, tá, pessoal? A gente tem o S&P, segue subindo, mas uma alta de 0,61, mesmo sem força compradora, mas segue subindo. Rompeu o novo topo, próximo alvo se aproximando aí dos 5.840 que a gente projetou desse último pivô que foi acionado, mas ainda segue sem fluxo comprador, porém a tendência segue de alta e o viés permanece de alta também no curto prazo para o S&P 500. O Dow Jones mais uma alta aí de 1% de fato agora, se distanciando do rompimento do seu topo, indo em busca do próximo alvo que a gente também projetou e conseguiu mapear bem, que é a região dos 43.150 pontos. Tá? Então os índices lá fora a gente vê retomando, né, esse viés comprador novamente, enquanto a nossa bolsa aqui, ao contrário, voltando para o viés mais negativo, meus amigos. Isso mesmo. Triste, né? O índice do Nasdaq, uma alta de 0,40, um pouco mais tímida, mas em busca, né, lá do seu topo principal agora da região dos 18.680 pontos, tá? Que a gente já havia comentado que se ele armasse o novo pivô, a possibilidade seria essa. Está trabalhando aqui acima dessa linha de tendência de curto prazo, próximo topo principal, os 18.690, diferentemente do S&P e do Dow Jones, o índice da Nasdaq ainda não rompeu o seu topo principal, tá? A gente tem o petróleo 0,14 positivo, ainda segue tentando ir para brigar lá no ponto de resistência do seu topo anterior, região essa principal que é a região dos 82 dólares, tá? Minério de ferro voltando, né, se recuperando, uma alta de 1,65, por enquanto formou um fundo na região que a gente comentou do 103 ao 104 aqui, né? Vamos ver se a partir daqui ele ganha força para voltar a brigar no seu topo do 112 aqui, né, 112,50, e se armar um novo pivô, aí ele passa a buscar alvo lá no 122,80, mas uma coisa é certa, a gente já vê o minério de ferro voltando desde quando ele rompeu esse canal de baixo, fez essa perna de alta para o viés positivo no curto prazo novamente. DXY, tá, meus amigos, segue aqui se arrastando mais subindo, né? Movimentação virou para tendência de alta no curto prazo novamente. Próximo ponto de resistência que deve buscar é a região lá do 103,85. Tá com cara aqui de correção, correção é essa lateral de descanso, vamos ver se ganha força para retomar lá para os 104 dólares, tá? Nikkei 0,57 de alta, o DAX 0,85 também retomando viés positivo, estruturou aqui uma linha de tendência de alta, né? Que eu acho que até tem um canal aqui, olha, que a gente já poderia marcar um canal, né? Poderia aqui marcar um canal, o próximo alvo é a região lá dos 19.850. Deixa eu tirar esse aqui porque já foi.
trabalhando aqui num canalzinho de alta bem bonito. Hang Seng é uma alta de 2,98, nada de interessante. Próxima zona de suporte só lá nos 19.800. E Moex Bolsa da Rússia ainda testando aqui, tentando se segurar nesse fundo formado depois de ter feito o rompimento do canal de baixa. Tá? O que a gente pode marcar aqui e já ver é uma resistência aqui, né? Olha, inclinada, ou seja, aqui montando uma região de congestão. A Bolsa da Rússia, tá? Olha, o que pode ser uma, deixa eu excluir isso aqui, uma bandeirinha de alta, né? Mas para acionar precisa de alguma barra de ignição. O ouro, uma alta de 1%, a gente comentou ontem, olha, de fato, a partir daqui parece que já formou um fundo nessa região dos 2.600, vamos ver se vem para romper topo nos 2.700, tá? Segue com alvo agora lá na região dos 2.730. Eu acho que aqui encaixa mais uma linha de tendência ainda. Então, movimento bem forte para o ouro. Vamos tirar esse aqui para não ficar muita coisa, né? Então, o ouro estruturando aí mais uma linha de tendência, tá? Por enquanto eu vou dar uma escurecida nessa aqui para não ficar muita coisa no gráfico. Inclusive, acho que tem até mais um canal aqui, hein? Olha, vamos ver? Ó, mais um canalzinho de alta aí pro dólar, tá? Pro dólar não, perdão. Pro ouro, né? Pro ouro. A prata não, o gás ainda segue seu processo de correção. Próxima zona de suporte só lá nos 2,30, tá? Acabou, né, dando aqui uma forte distorção no preço, mas acabou perdendo força desde que começou a fechar aqui acima do seu último fundo de formação. A prata também volta a se recuperar. Vamos ver se a partir daqui ela forma um fundo nos 29, 30 dólares e vem para tentar romper os 32,50. Rompendo 32,50 a gente começa a ter aí alvo mais para cima. A gente pode, né, expandir esse processo aqui para o alto, que seria essa movimentação aqui. Aí o próximo alvo dá lá nos 35 dólares, tá? As criptos voltam a dar uma recuperada, pessoal. A gente vê o Bitcoin subindo aí 4,46, formando um fundo nessa região, né? Ou seja, só chamou o vendedor aqui para pegar a liquidez, perde o fundo. Na barra seguinte ele volta aqui com a barra de impulsão compradora. Vamos ver se está tentando formar um fundo aqui nessa região e a partir daqui vir de fato para tentar romper essa resistência aqui do canalzinho de alta lá do semanal, o que olhando no diário uma zona de congestão, um canalzinho de baixa no diário, mas no semanal, no mensal, uma bandeira de alta que é acionada no rompimento e fechamento acima dos 67, 68 mil dólares, o que começa a jogar alvos mais para cima do Bitcoin. Tá? O Ethereum também se recuperando, uma alta aí de 3%, mas ainda está um pouco mais feio aqui, zona de congestão começa a ficar interessante. Primeiro quando romper aqui os 2.700, depois aqui os 3 mil dólares, aí sim demonstra de fato força força dos compradores, tá? Deixa eu escurecer essas linhas de baixo aqui para não ficar muita coisa por enquanto, né? Dando uma olhada lá fora, tá, pessoal? Agora, de maneira geral, a gente tem o S&P, a performance do dia de hoje. A gente vê que 90%, 98%, né, dos setores lá fora hoje, do S&P 500 trabalhando aí no lado positivo e uma alta relativamente boa, tá? Porque a gente vê que é um verde, não é aquele verde morto, já é um verde um pouco mais vivo, o que resulta numa alta um pouco maior do que a gente viu durante a semana, tá? Principalmente o setor financeiro dando uma puxada mais forte no dia de hoje, o setor de tecnologia, em específico de software, também aí uma boa puxada no dia de hoje. A gente vê o setor elétrico que ontem ficou negativo hoje, apesar de fraco, mas ainda levemente positivo, o setor industrial também puxando bem, e o que a gente vê de destaque na queda é mais a Tesla ali com uma queda de 8% no dia de hoje, beleza? Agora, as bolsas ao redor do mundo, na performance de hoje, a gente já vê que deu uma boa recuperada. E eu não preciso nem dizer qual foi a única aqui que ficou para trás, né? Olha lá, quem ficou para trás? O patinho feio, né? Por enquanto, olha lá.
Do resto, no mundo, Canadá, enfim, mundo afora, China, Japão, que também apanharam alguns dias da semana, se recuperando, pelo menos agora no fechamento da semana, a gente vê né, o fechamento do dia da sexta-feira e o fechamento da semana, as ações, né, os setores, as bolsas mundo afora, dando uma leve recuperada e fechando aí levemente, pelo menos, mas todas puxado para o lado positivo, exceto o Ibovespa, ok? Melhor performance do dia de hoje? Rapaz. Olha lá que eu falei, pessoal, como que tem volatilidade. Ah, ontem a pior performance foi a laranja e hoje ela é a melhor performance, subindo 4,36, tá? E a pior performance no dia de hoje segue sendo o gás com uma queda de 1,76. Que a gente olhou lá no TradingView que acabou perdendo bastante força nas duas últimas semanas. Duas últimas semanas não, na última semana, né? Porque nas duas últimas, na retrasada no caso, ele acabou dando aquela forte puxada de alta, mas que não sustentou por enquanto. Voltando para a nossa bolsa aqui, meus amigos, os dois ativos que mais subiram e os dois que mais caíram. Tá? M3, uma alta de 1,70, né? Então, para a gente ver que o ativo que mais subiu na nossa bolsa hoje subiu 1,70. É vergonhoso. Não tem nada de interessante, testando a zona de suporte. Tá? Inclusive, foi um papel que a gente comentou ontem. Né? TRIS 3 também não vejo nada, uma grande congestão aqui de um triângulo, né? Tem que esperar romper alguma das extremidades, tá? Se romper para cima seria muito melhor, tem um bom espaço aí para andar, mas se romper para baixo, tem alvo lá embaixo nos 4,05. Por enquanto aqui não tem nada para ser feito. MRV3. Não sei por que isso aqui tá aqui. Que doideira. Enfim, foi do estudo que a gente fez hoje cedo na sala. E acabou dando errado, inclusive. Então não foi nem na sala, isso aqui acho que foi do início da semana. Enfim, perdeu força, tá, pessoal? Montando aqui uma congestão, olha. Feio, né? Chegou a romper essa congestão aqui de mais médio prazo, não conseguiu dar sequência, se arrastando. E agora já começa a formar, olha. Deixa eu até ver. Isso aqui tá com cara de uma congestão de range amplo. Ah, dito e feito. Congestão de range amplo. Deixa eu só deixar para cá para não deixar muita coisa. Ainda nada interessante, tá, pessoal? Perdeu bastante força, olha. Se perde agora esse ponto de suporte que formou aqui, do 7,15, expectativa é jogar lá para a extremidade, lá do 6,25 novamente. Então, só fica interessante agora para compra acima dos 8,20 aqui, né? Aí tem bastante espaço aqui para andar, pelo menos até a região aqui desse outro topo esse que é dos 11,30. Isso por enquanto perdeu aí bastante força MRV. DIR 3 também perdeu bastante força, cadê? Ainda segue trabalhando dentro de uma tendência de alta, mas perdeu bastante força. Está dentro de um canal de alta interessante agora, só se vier testar aqui a zona de suporte lá dos 27,94, tá? E que a gente pode ver aqui, olha, tem até um canalzinho de baixa de curtíssimo prazo, bem estreito, olha, para ter uma compra aqui. Interessante seria a gente ver uma barra aqui, rompesse esse canalzinho a favor da tendência principal. Aí seria interessante. Mais interessante ainda se viesse perto aqui dessa zona de suporte. Tá? Por enquanto ainda segue fraco, mas sim é um ativo aí para ficar de olho, pico de volume em cima de uma zona de suporte. Vamos ver se a partir daqui ele acaba se recuperando para retomar uma movimentação, mas que a gente vê o viés mais negativo da nossa bolsa. Porém, entretanto e todavia, Ibovespa em cima de uma zona de suporte interessante, que é aquela região de 130 mil pontos, apesar de ainda estar fraco em zona de congestão, mas testando aquela zona de suporte, vamos ver se a partir dali consegue formar um fundo para ir brigar pelo menos na resistência da congestão ali dos 134 mil pontos, beleza? Espero poder ter ajudado vocês, lembrando que amanhã, sábado, tem a corrida, né? Então amanhã 4 horas da manhã eu vou sair correr, sempre faço isso de sábado.
e depois voltando já grave e subo o vídeo aí para vocês até as meio-dia, que seria o vídeo do radar de swing trade, trazendo ali as ações que eu entender ser interessante para o decorrer da próxima semana. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês com mais uma semana. Bom descanso aí para todos e até amanhã, pessoal.